Até o momento vocês não viram nenhum teste aqui no canal, a não ser eu mostrando alguns problemas. Então, passado alguns dias, será que isso já foi resolvido? Já posso finalmente comprar uma PU Ryzen? Pois é, galera, fiquei um tempo aí esperando, né, uma resposta por parte da AMD e por parte das fabricantes em relação aos problemas que eu enfrentei aqui e mostrei para vocês nos vídeos que estão por aqui nas indicações ou aqui na descrição desse vídeo, mostrando quais foram as dificuldades, quais os problemas que eu enfrentei aqui. Não foi só eu, o Peperaia também enfrentou esses problemas, como eu disse no outro vídeo, já era possível ver isso nos vídeos do Adrenaline, Jay-Z200 acabou apresentando isso lá fora também, alguns problemas que foram resolvidos com o tempo. Então o Jay-Z recebeu uma placa-mãe nova, o Peperaio soltou um vídeo mostrando aí algumas soluções temporárias para resolver o problema que aqui comigo não deram certo e eu finalmente tenho uma posição para passar para vocês. Finalmente eu consegui fazer funcionar. Na verdade não fui eu, foi a BIOS que mandaram, que conseguiu fazer funcionar. Eu testei aqui o Ryzen 3 2200G, também instalei e não teve nenhuma diferença. Na verdade os problemas foram os mesmos, por isso eu não trouxe nenhuma atualização. Mas agora eu tenho novidades para trazer para vocês. Depois de uma BIOS beta que foi encaminhada, uma BIOS beta da MSI B350 ITX, eu consegui finalmente um desempenho que eu esperava de uma PU, um desempenho sólido. Então essa BIOS que por enquanto eu estou gravando esse vídeo é uma BIOS beta, mas claro, daqui a algum tempo já deve estar disponível aí pra galera. E também se trata de uma placa-mãe bem específica, galera. Estamos falando do modelo Mini ITX, que é um modelo bem raro e que, bom, fora quem recebeu para fazer o review, quase ninguém tem essa placa-mãe. A boa notícia é que a atualização já saiu para algumas outras fabricantes e outros modelos de placas-mãe mais utilizados e devem sair aí nos próximos dias para todas as fabricantes e todos os modelos de placa-mãe. Então, finalmente nós temos um desempenho perto do que se espera de uma PU, porque ainda pode melhorar, ainda tem alguns aperfeiçoamentos. Saiu por enquanto só a correção de BIOS, eu acredito que ainda vai trazer mais alguma estabilidade e alguns drivers. Ainda tem algum conflito de driver, principalmente para a placa-mãe que tem Wi-Fi e, enfim, dá um certo conflito, né? Às vezes para de funcionar, às vezes dá trava, dá tela azul. Inclusive esse é um problema que eu ainda tenho, telas azuis, eu tenho alguns travamentos do sistema, alguns crashes, mas isso pode ser alguma coisa específica do meu sistema, já formatei várias vezes, mas enfim, é uma particularidade, um problema que eu ainda continuo enfrentando aqui. Eu comecei aqui, para resumir, eu comecei fazendo os testes com um dos jogos que eu estava tendo problema, ou os jogos que eu estava tendo problema. Um deles, e o primeiro que eu testei, na verdade, foi GTA V. Então um game que, bem, já está há algum tempo no mercado e muita gente reclama porque ele tem problemas, porque ele é bugado. Mas a verdade é que ele ainda é um dos games mais vendidos e jogados da Steam. Então eu achei bem relevante, por ser um jogo antigo, se ele rodaria bem ou não nessa PU ou se rodaria. Eu fiz o teste em alguns cenários, eu testei aqui com as memórias, né, propriamente dito, com clocks diferentes de memória e com configurações diferentes no game. Também testei em outros games que eu vou trazer para vocês aí, eu já posso adiantar que eu testei, por exemplo, em CSGO, que estava tendo muito problema, muita queda de FPS, frame time alto, aquelas lentidões horríveis, e isso felizmente foi sanado, pelo menos nos testes que eu fiz com o Ryzen 3 2200G, foi sanado, dá para jogar tranquilamente, mas eu vou atualizar vocês depois. Vamos para os testes do GTA V. Então galera, eu fiz os testes aqui com tudo no mínimo como parâmetro. Eu coloquei ali todas as configurações gráficas no mínimo e as configurações avançadas todas desligadas. Testei em 720p e em 1080p. Testei com as memórias de 2400 a 3200. Então foi 2400, 2933 e 3200. Lembrando que o suporte nativo para o Ryzen 2000 para as APUs Ryzen mais Vega é 2933, diferente do 2666 da geração anterior. Então desde a memória 2400, que está bem próximo ali das mais baratas, até a memória mais cara, que seria uma memória 3200 ou mesmo uma memória em overclock, e passando aí pelo clock padrão, que seria do Ryzen 2000. Então, nos testes aí vocês veem o desempenho. Eu testei em benchmark, eu peguei o benchmark, a última passagem ali, que, bom, transmite bastante, né, como é a realidade do jogo, passando por lugares abertos, pela cidade, com veículos e pessoas e explosões, enfim. Nos testes ali vocês conseguem ver que o desempenho foi bem, mas bem bacana mesmo. Então nós conseguimos ali médias próximo dos 90 FPS em 720p, com tudo no mínimo, e próximo aos 60 FPS, galera.
Uma coisa que eu vou observar aqui para vocês, memória faz sim muita diferença, como já era de se imaginar. E dessa vez não só em relação ao Ryzen, tá? Porque nós estamos falando agora de uma divisão de 4+0, então não tem mais o Infinity Fabric ligando núcleos, ligando cores. O que nós temos agora é o Infinity Fabric trabalhando com o gráfico integrado. Mas, de qualquer forma, a memória é importante, afinal, a memória de vídeo dessa iGPU, ela não é dedicada, ela é compartilhada com o sistema, então é a mesma memória RAM do seu sistema. Em relação ao Frame Buffer Size, que eu testei aqui, pelo menos no meu caso, em alguns testes que eu já acompanhei por aí, não faz muita diferença, então você pode alocar ali desde o mínimo até o máximo, afinal, a memória compartilhada vai ser a mesma, então chegando ali perto do limite da GPU, tanto você alocando 1 como 2 GB, ele vai acabar utilizando o que for necessário e compartilhando essa memória, que na verdade é a mesma. Também fiz alguns testes em configurações mais altas, então como eu vi ali que sobrou uma margem, né? Então eu tinha ali um FPS muito alto e uma GPU ali sobrando, assim como o CPU. Então o que nós fizemos foi aumentar ali a qualidade gráfica. Eu testei desde uma configuração com tudo no high, alguns detalhes no alto, até muitos detalhes em Very High. Então foi o básico ali do Very High com High e sem muitos filtros. Foi possível rodar mesmo nessa configuração com FPS bacana, apesar de não estar perto dos 60 FPS e nem estar batendo lá os 90 FPS no low como estava anteriormente, a gente tem uma qualidade muito melhor visualmente, então é uma experiência bem bacana. E o melhor disso tudo, o que eu preciso realmente passar para vocês, os números vocês estão acompanhando e dá para ver ali em tempo real e vocês vão ver muitos benchmarks, mas o que eu preciso passar é a experiência que eu tive com o produto, galera. Depois de muita dificuldade mesmo, o primeiro momento foi praticamente um beta, né? Eu praticamente me senti um beta tester do produto porque estava muito instável, muito ruim mesmo. Você ia ficar muito chateado de receber esse produto na sua casa se você tivesse comprado principalmente em pré-venda. O que eu posso dizer agora, depois de passar muita raiva, é que finalmente funciona e funciona bem, galera, funciona muito bem. Então, ainda estou tendo, no meu caso, estou tendo alguns problemas ainda de instabilidade. Eu acredito que uma atualização de driver, afinal tive algumas dificuldades com drivers aqui, instalando drivers, precisei formatar algumas vezes para que funcionasse corretamente. Acredito que depois de uma atualização de drivers e mesmo de uma BIOS mais estável, vai ficar muito mais bacana. Como vocês viram, a memória faz sim a diferença. O FPS pode chegar a quase 20 FPS de diferença, entre 15 e 20 FPS, variando ali. E sim, pode ser compensado de outras formas. Você pode fazer um overclock numa memória com clock mais baixo, você não precisa necessariamente gastar uma fortuna que custa uma memória 3200. Então você pode optar por uma memória com clock mais baixo e subir ela. Isso com certeza vai dar uma diferença bacana para você. Mas o mais interessante disso tudo é que com 2.400, uma memória com custo razoável, não posso dizer barato porque hoje está complicado, mas com um custo razoável já é possível você conseguir jogar com essa memória, galera. O que eu realmente preciso transmitir para vocês é qual a experiência que eu tive aqui com o produto. Então os números vocês vão ver ali na tela, vão ver em vários benchmarks e com, enfim, diferentes resultados e cenários possíveis. Mas eu preciso transmitir para vocês a experiência que eu tive. Como eu disse no começo, foi bem frustrante, eu me senti ali praticamente um beta tester, né, já que nada funcionava corretamente e demorou um pouco para sair essa atualização de BIOS, que na verdade ainda está em beta, então deve sair nos próximos dias, mas se você tivesse comprado o produto, você realmente estaria bem chateado. Hoje o que eu tenho de desempenho com o Ryzen 3 2200G, na verdade me surpreendeu, claro, eu já tinha visto o desempenho lá fora, em alguns reviews, em alguns testes, mas usando ele me surpreendeu pela estabilidade, então tem um frame time, uma jogabilidade muito agradável, galera. Então aquela experiência que nós tínhamos nas APUs anteriores, onde a iGPU às vezes dava conta, o CPU gargalava, você vê o CPU bater 100%, dava aquelas quedas bruscas, violentas de FPS, frame time era muito alto e você não tinha uma taxa realmente agradável para jogar. Hoje, ainda que você coloque os níveis de detalhes alto ou mistos no GTA V, por exemplo, que é um jogo bem jogado e que requer uma dinâmica, né? Tem explosões, enfim, tiroteio, você está guiando, enfim, tem coisas que você precisa ter uma reação mais rápida, que os 30 FPS de repente não ajudam, né, por causa da reação. Você consegue ter uma boa performance perto dos 45 FPS, 40 FPS, dependendo do nível de detalhes que você combina no Ryzen 3 2200G, que é um CPU que
por incrível que pareça, está com um preço interessante. Ainda não acho que é o preço justo a se praticar nesse produto. Eu acho que o preço justo a se praticar num Ryzen 3 2200G é o que ele deveria custar, que é o mesmo preço de um Ryzen 3 1200 como é lá fora. Mas ainda assim, por volta dos R$500, vai ser difícil você encontrar um CPU como o Ryzen 3 e uma GPU como a Vega 8 que entregue esse desempenho. Então, ainda vou trazer mais testes para vocês, eu tenho testes em outros games, claro, testes de games que façam sentido, né? Não vou testar, enfim, até pode, mas jogar Crysis 3 no Ultra em 1080p não faz muito sentido. Eu vou fazer uns testes para aquilo que se espera de gráficos integrados, então para games como CSGO, Rainbow Six, The Witcher, esses games em níveis de detalhes que façam sentido com esse tipo de produto. Mas eu quero a sugestão de vocês, se você for comprar esse produto, o que você realmente espera rodar nele e qual tipo de experiência que você tem. Então deixem sugestões aí, eu vou trazendo mais testes, dessa vez eu não vou compilar vários testes aqui, nós já estamos bem atrasados, vocês têm muitos resultados por aí, então eu vou fazer alguns testes com o produto em cenários diferentes, com clocks de memória. Eu acredito que o mais sensato por enquanto seja uma memória 2400 e depois podemos tentar aí um overclock de memória, afinal está muito caro, e mostrar para vocês aí o desempenho que eu vou ter aqui nos cenários que vocês sugerirem. Então no Ultra, no Low, no 1700 em 1280 por 720, 1024 por 768, eu não sei, vocês sugerem, vocês têm a dúvida, eu tenho o produto. Então deixa aí a sua sugestão. Eu quero saber qual teste você quer, se você já comprou o produto, qual experiência que você está tendo aí e o que você achou do desempenho nos nossos testes aqui. Então deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão. Se você gostou desse vídeo, deixa aí um like para dar aquela fortalecida no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e clica ali no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E nós nos vemos por aqui nos testes do Ryzen 3 2200G e Ryzen 5 2400G. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!